chega, né? Meu Deus! Gente, bom dia. Tudo bem? Desculpem o atraso. Gente, deu uma tolerância para que as pessoas conseguissem chegar. Tá dando microfone? Eu tô ouvindo um barulho meio chato, incrível aqui. Renato, produção. A Joana tá mexendo. Tá bom. Bom, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Galpão dos Doutores da Alegria, ao nosso primeiro fórum sobre os direitos da criança e do adolescente. Esse fórum está sendo realizado pelo Condeca, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E esse fórum ele foi pensado, foi gestado, planejado com muito carinho por uma equipe interdisciplinar aqui dos Doutores da Alegria. Então, a gente está muito feliz de ter vocês conosco aqui hoje. Meu nome é Daiane, eu sou diretora de Relações Institucionais. E o propósito do nosso fórum é criar um novo espaço institucional para a gente conversar, dialogar, abrir esse canal de reflexão sobre os direitos da criança e do adolescente, tema tão importante e fundamental para a sociedade. E hoje o contorno que a gente vai dar para essa conversa é sobre a cultura e o brincar. E para nos ajudar nessa jornada, temos duas convidadas maravilhosas que aceitaram topar o desafio de estar aqui conosco hoje para essa conversa. A Priscila e a Gabriela, vou apresentá-las aqui com as pompas e circunstâncias que a ocasião pede. Então nós temos a Priscila Costa, que é bacharel em enfermagem, especialista em neonatologia, administração de serviços de saúde, mestre e doutor em ciências da saúde e líder do portfólio de pesquisa e inovação do Núcleo Ciência pela Infância. Bem-vinda, Pri! Obrigada, e nós temos a nossa querida Gabriela Romeu, que é escritora, documentarista e pesquisadora das infâncias, é autora de livros e filmes. Criam pontes entre diferentes realidades e infâncias, como o documentário Meninos e Reis e as obras Terra de Capinha, Lá no Meu Quintal, Irmãs da Chuva e Diário das Águas, todos editados pela Leópolis. Pode vir. Cadê o nosso homem, nosso videomaker, se dá para pegar aqui as três? Tá ótimo. Tá ótimo? Maravilha. Bom, primeiro, agradecê-las pelo convite, por terem aceito o convite, né, em fazer parte desse bate-papo, porque a gente sabe de todos os desafios, né, que as nossas crianças enfrentam desde o ventre da mãe, né, o quanto essas mães lutam para conseguir um pré-natal. Depois a gente sabe o quão é difícil essas crianças conseguirem pediatras para acompanhamento do seu desenvolvimento, principalmente nos primeiros dias de vida. A gente sabe o quão as crianças menores elas estão mais vulneráveis a sofrer doenças ao longo da primeira infância. Enfim, a gente sabe que nos territórios faltam aparelhamentos culturais de qualidade para as crianças possam se desenvolver, possam brincar. Então são muitos os desafios, né, sobre essa temática. E antes de passar a palavra das nossas convidadas, né, através das perguntas que elas construíram, eu queria traçar um pouquinho um marco histórico, porque essa questão da proteção dos direitos da criança é muito recente. Né? Se a gente for pensar, o Estatuto da Criança e do Adolescente agora é década de 90. E, historicamente, né, nos países industrializados, não se pensava numa proteção integral das crianças. Inclusive, era muito comum as crianças irem para as fábricas, trabalhar com os adultos e estarem expostas ali a muitas situações de vulnerabilidade. Mas isso, com o passar do tempo, foi ganhando visibilidade e
movimentos internacionais, movimentos da sociedade civil foram crescendo para buscar essa proteção integral para as nossas crianças. Então, eu vou rapidamente traçar aqui um marco histórico só para a gente se situar o quão é recente ainda essa discussão e o quão nós precisamos ainda avançar nisso. Né? Então, eu vou simplesmente citar alguns dos principais marcos históricos só para a gente se situar. Como, por exemplo, o início, né, de 1924, aí eu vou pedir licença, gente, só para as datas, porque eu já não tenho mais idade para decorar essas datas. Mas, em 1924, a Liga das Nações adotou a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança. No Brasil, em 1927, foi criado o Código do Menor, onde nesse código já se começa a pensar nos avanços de proteção das crianças, onde foi instituído, por exemplo, a maioridade penal a partir de 18 anos. Em 1946, a Assembleia Geral das Nações Unidas criou o Fundo Internacional de Emergência das Nações para atender às necessidades das crianças pós-guerra. Em 1973, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, adotou a Convenção 138, que define 18 anos como idade mínima para trabalhos com risco de insalubridade e à saúde dos trabalhadores. E daí, em 1979, no Brasil é promulgado um novo Código de Menores. Aí sim, trazendo mais esse princípio de proteção integral das crianças, né? E a partir desse Código de Menores aqui, começa todo o movimento de construção para a gente chegar no que conhecemos como ECA hoje. E aí a década de 80 é uma década muito efervescente dos movimentos sociais. A gente tem a promulgação da Constituição Federal em 88, que é garantido no artigo 227 da Constituição Federal algo específico sobre os direitos da criança. Questão do dever da família, em proteger a criança, o adolescente, prioridade à vida, à saúde, à cultura, ao lazer, enfim. E aí, finalmente, em 1990, nós temos aí a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí sim traz a previsão de uma proteção integral das nossas crianças. E depois, de 1990, outros marcos também, como em 1992, o presidente, os governadores dos 4 estados, o Distrito Federal, assinam o Pacto pela Infância, o Pacto Nacional de Proteção Integral das Crianças. Em 2016, nós temos um novo marco regulatório para a primeira infância, que é super recente também. E 3 de agosto de 2023, temos o primeiro fórum dos Doutores da Alegria sobre os direitos da criança e do adolescente. Mas só para, muito embora a gente tenha todo esse histórico, né, de construção, de luta social, principalmente da sociedade civil, a gente sabe quão é importante e relevante a gente falar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Principalmente no momento pós-pandemia, a gente viveu recentemente um período de pandemia muito significativo que afetou de forma brutal as nossas crianças. E aí, para a gente aquecer um pouco essa conversa, vou fazer a primeira pergunta para a Pri, falando um pouquinho por que é tão importante a gente falar da primeira infância hoje, né, nos dias atuais. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje, nesse primeiro fórum, que traz um tema tão importante, né, os direitos das crianças, dos adolescentes, e estar aqui conhecendo vocês, aqui conhecendo também ela, também é uma grande honra, né. Eu acho que só contando rapidamente, né, de onde eu venho, hoje eu sou líder de pesquisa no Grupo Ciência pela Infância, que é uma organização composta por 6, e uma delas é a Fundação Maria Cecília Souza Portugal, que é uma organização do terceiro setor, ou seja, é uma organização da sociedade civil que trabalha na causa da primeira infância
infância há 17 anos. Então, eu acho que é muito gostoso a gente poder trazer essa discussão sobre por que é importante investir na primeira infância. Eu acho que a Dai trouxe aqui lindamente, né, os principais marcos legais, mas até uma conversa que eu estava tendo aqui no aquecimento com a Gabriela, né, quando a gente fala em direitos das crianças e dos adolescentes, né, eu acho que ela lembrou muito bem o artigo 227 da Constituição, né, que vê a criança e o adolescente como prioridade absoluta. E aí eu trago uma reflexão aqui, gente, o que é ser prioridade absoluta em termos de políticas públicas? É ter acesso à saúde, à educação, ao lazer, à cultura. Legal. O ECA, né, está fazendo 33 anos, também, né, traz mais elementos para essa questão da criança como prioridade absoluta, porque vê essa criança ou adolescente como um sujeito de direitos. Isso é muito bacana. Mas todas as infâncias são iguais? Todas as necessidades, né, são iguais quando a gente pensa nas crianças indígenas, nas crianças negras, nas crianças quilombolas, né, nas crianças ciganas ou aquelas que fazem parte de comunidades tradicionais. E hoje em dia a gente tem falado cada vez mais não em infância, mas em infâncias no plural. Isso é tão importante porque a gente precisa reconhecer e valorizar a diversidade das infâncias, né? E eu costumo trazer muito a questão que a gente tem debatido bastante, né? Que é sobre a equidade racial. As infâncias negras são iguais às infâncias brancas? O racismo, né, que é algo que estrutura a nossa sociedade, por exemplo, ele afeta as crianças negras e aquilo tem uma repercussão não só na infância, né, que pode prejudicar a autoestima para a criança negra, né, prejudicar também o desenvolvimento cognitivo, mas afeta o indivíduo ao longo da vida. A gente sabe que os adultos negros têm mais doenças crônicas, por exemplo, né, como hipertensão, como diabetes, comparado também aos adultos brancos. E aí a gente precisa saber que equidade, né, que é oferecer mais a quem precisa mais, de acordo com as necessidades, é diferente de igualdade. E muitas vezes a gente vê, né, no arcabouço legal que a gente está falando de algo, nossa, é igualdade de direitos, mas igualdade não basta. Oferecer a mesma coisa para todo mundo não é suficiente. A gente precisa falar em equidade, oferecer mais a quem precisa mais. Então eu acho que eu trago essa reflexão, os marcos legais, eles são super importantes, né? E a Dai também trouxe uma lei, que é o marco legal da primeira infância, uma lei de 2016, que traz diretrizes tanto para a formulação quanto para a implementação de políticas públicas. E agora olhando não só para a criança, mas para a criança, para a família da criança. Então ela expande um pouco o olhar do indivíduo para a família que esse indivíduo está, pertence, né? Mas também fala da comunidade, que é onde esse indivíduo mora, com quais serviços ou pessoas ele se relaciona. E aqui envolve todos nós, seja no serviço de saúde, no serviço de educação, na comunidade que essas crianças vivem, as oportunidades que elas têm, né, de oportunidades culturais, por exemplo, né, nesses territórios. Então a gente precisa começar falar em equidade de oportunidades, não igualdade de oportunidades, né? São conceitos diferentes. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Gente, por que investir na primeira infância? Não só porque é um direito, né, assegurado na nossa Constituição, mas de onde vem? Por que resolveram assegurar esse direito às crianças? Né? E aqui eu vou trazer alguns argumentos que a gente chama, são baseados tanto na neurociência quanto na economia. E aí quando a gente fala de neurociência, né, é isso, que área de conhecimento é essa, né? É aquela que estuda um pouco sobre o desenvolvimento humano. E aqui vem minha pergunta para vocês. Qual que é a primeira lembrança que vocês têm da sua vida? Uma situação que você viveu quando você era criança? Qual a primeira coisa que te vem à cabeça? Quero convidar alguém para compartilhar com a gente. O que você lembra? Eu tenho lembrança dos meus aniversários. Uma lembrança forte, talvez por conta de gostar sempre de ver foto. E as fotos também que fazem lembrar desse. Eu tinha um momento assim, de um antes
4 anos, eu tenho essa lembrança. Como eu fiquei ansiosa, rodando, correndo pela casa, sempre essa lembrança forte, como que foi a festa de criança. E as crianças que invadiram a minha festa. Imagina só Eu morava você na sentiu. Coab, eu morava na Coab em Tiradentes. E ali não tinha festa individual, eu não ia para a festa de começa tudo. Aí as crianças invadiram a minha festa. Essa lembrança eu tenho também. Eu chorei, fiquei estourando, estourava minha bexiga. Mas você vê como é bonito, né? Vocês percebem que, em geral, as pessoas se lembram de coisas que aconteceram por 4 anos. Isso também acontece comigo. Como é o seu nome? Lilia, verdade. Lilia, sabe, a primeira lembrança que eu tenho foi o meu primeiro dia na pré-escola. Eu não queria ir de jeito nenhum. E eu entrei assim, carregada no ombro da professora. E aí eu falo assim, nossa, será que todo mundo começa a lembrar em torno dos 4 anos? Será que o que precedeu esses 4 anos tem importância? E o que a neurociência diz tem muita importância. Só que todas essas memórias que a gente tem, o que a gente viveu quando a gente tinha 1, 2, 3 anos, elas estão armazenadas num lugar muito especial do nosso cérebro, que a gente não tem um acesso consciente, mas a gente tem acesso às emoções. Faz parte do que a gente chama de amnésia fisiológica, esses primeiros 3 anos de vida. Super normal não lembrar, né? Mas isso importa muito, tanto na experiência da criança ali na infância, quanto nos adultos que a gente se torna, né? Porque aquilo a gente vai lembrando um pouco das sensações. E às vezes, por exemplo, você pode conversar com um adulto e ele fala assim, nossa, mas eu tenho uma sensação de abandono, né? De ter sido rejeitado. E aí vem alguém e fala assim, nossa, pode ser alguma experiência que você viveu até no intraútero. E a neurociência já mostra pra gente que essas experiências importam. A gente pode não ter a memória cognitiva delas, mas a gente tem a memória emocional, que a gente sentiu. Então você vê que no relato da Lília é muito forte o sentimento, talvez uma frustração, né, de ter a festa invadida. E a minha memória também, né? O primeiro dia na escola eu estava super frustrada de ter que deixar a minha casa e a minha família em um ambiente completamente estranho. E por que isso é tão importante, né? A neurociência também traz, gente, que esses desafios que a gente vive, desse período que a gente chama de primeira infância, né, que é do nascimento aos 6 anos de vida, eles são muito importantes tanto para o nosso desenvolvimento emocional, que a gente tem desde que a gente nasce, mas a gente continua desenvolvendo graças a Deus ao longo da vida, né, porque isso ajuda a gente a enfrentar os desafios da vida, a entender que nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Como é que a gente, como adulto, por exemplo, lida com a frustração? Como é que a gente, como adulto, aprendeu que tem que entrar no banco, por exemplo, ou no supermercado, tem que pegar a fila e você precisa respeitar a ordem da fila? Não dá vontade de passar na frente de todo mundo, gente? Não dá? Ou senão você está junto de ônibus, o ônibus não passa. Nossa, de quebrar alguma coisa, né? A gente fica com raiva. Quanto é que a gente aprende a lidar com essas emoções? A gente começa a aprender na infância. E a gente vai ficando cada vez mais fraca ao longo da vida. Então, essas experiências que a gente passa na infância, elas ajudam muito no desenvolvimento social do adulto que a gente é, emocional, cognitivo, motor, então de todas as áreas do desenvolvimento. Quais argumentos que a gente tem também, né, muito interessantes, que vêm da economia, além desses argumentos da neurociência, né, de que o que acontece na infância importa, tem repercussões ao longo da vida. A gente também tem argumentos que vêm da economia, que mostrou, por exemplo, que quando os governos investem $1 para qualificar, por exemplo, a experiência que a criança tem na pré-escola, né, para que ela tenha uma educação infantil de qualidade, o antigo prézinho aqui, para a gente. Né? São $7 que retornam para a sociedade quando esse indivíduo é adulto. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando que quando a criança tem boas experiências nesse período da vida, nos primeiros 6 anos, ou seja, ela tem uma pré-escola de qualidade, além de ir para a pré-escola, a gente também tem funcionalidades importantes que a gente chama. Por exemplo, ter um bom acompanhamento de saúde, como a Dai falou, né?
né? O acompanhamento pode ser feito tanto na atenção primária, secundária, terciária, talvez alguns de vocês visitem, né? Mas também que essa criança e essa família tenham a oportunidade de ter uma alimentação minimamente suficiente para suprir suas necessidades. E aqui a gente está falando tanto dos programas de transferência de renda. Alguém já ouviu falar do Bolsa Família? Né? Então, por que ele é tão importante? Né? Porque ele assegura condições mínimas para a sobrevivência da criança e daquela família. E a gente sabe que as funcionalidades do Bolsa Família, ou seja, a criança precisa ter frequência escolar, ela precisa ter o acompanhamento de saúde na UBS, né? Com as suas vacinas em dia, por exemplo, são muito importantes para que a gente garanta, né, um desenvolvimento integral da criança ali nos primeiros anos, e aí a gente possa ter adultos, né, que tenham uma boa vida. E quando a gente fala assim, nossa, o que quer dizer uma boa vida quando você é adulto? Né, que você se ensina no mercado de trabalho. Né, a gente sabe que quando a gente investe nessa primeira infância, a gente tem mais adultos completando o ensino médio, mais adultos entrando no mercado de trabalho, construindo as suas próprias famílias, e aumentam também o índice de felicidade, digamos assim, na nossa sociedade. Porque a gente também consegue reduzir, né, as questões de criminalidade. Então a gente tem vários argumentos, na verdade, que vêm tanto do direito, né, que são os argumentos legais, mas também a gente tem argumentos que vêm da neurociência e argumentos que vêm da economia. Então, acho que é isso. Pode falar. Eu não sei se a gente vai poder ir complementando, mas quando você fala, né, da importância de programas de transferência de renda, bom dia para todo mundo. Eu sou Flávia, eu sou trabalhadora do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, trabalho no Butantã, e a gente estava compartilhando aqui que às vezes a composição familiar, só o programa de transferência de renda, a gente já falou, R$600 não é o suficiente para você alimentar 3, 2, uma criança. E às vezes a gente sabe que tem uma composição familiar grande, e a gente conhece, né, a cultura do nosso país, que é uma cultura extremamente machista, então na maioria das vezes são mulheres sem rede de apoio, mães solos. Então a gente trabalha também, quando acho que vocês falaram da importância do acesso, né, da divulgação dos direitos. Então espaços como esse, saber o que é um CCA, por exemplo, e brigar para ter mais CCAs, porque historicamente, agora de 2018 para cá, a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela não está investindo nos serviços da proteção social básica, que são serviços, pela lógica do SUS, a gente tem o CRAS, que está para o UBS, e o CREAS, que está para o UPS. Então não adianta implantar um monte de serviço de acolhimento institucional, quando o direito da criança já foi violado, ela precisa ser afastada do convívio familiar, do território, dos seus direitos. Isso é também uma violência para a criança, e não investir em CCA, que são serviços de convivência justamente que reforçam. Apesar que os CCAs é a partir dos 6 anos de idade, mas aí a gente leva em consideração esse trabalho com a família. Existem outros serviços da proteção social básica, SASP, CC Inter, que olha para a família e olha para o território nessa lógica da proteção. E o município tem um trabalho, disse que tem um trabalho importante com os SASPs para a primeira infância, né? Mas aí a nossa secretaria ainda está muito preocupada só com metas e com números. Mas a gente sabe que é importante espaços como esse, as pessoas cobrarem nos conselhos gestores. Estamos num período de conferência, Conferência Municipal da Assistência Social, que acontece de 2 em 2 anos. Então, procurem no território que você mora, onde tem o CRAS, onde tem o CREAS, o que é possível fazer. O nosso Conselho Municipal da Assistência Social, que é o COMAS, dá para fazer e-mail, enquete, pressionar, e pressionar a própria secretaria, por que não está abrindo serviços da proteção social básica, que é um compromisso com a primeira infância. Obrigada, Flávia, adorei seu fala maravilhosa. Eu acho que você traz essa questão do apoio, né, que os serviços precisam dar, especialmente para as famílias. E aqui você trouxe um aspecto muito importante: as famílias não são todas iguais. A gente fala assim, famílias em situação de vulnerabilidade, são só as famílias pobres? Não. A gente fala muito hoje em interseccionalidade. O que é isso? As pessoas são atravessadas não só pela pobreza, elas são atravessadas por questões de gênero, né, quando você trouxe as mulheres, né, que são chefes de família. Além de sustentar a família, a gente sabe que mais de 95% das crianças são cuidadas
principalmente pelas mulheres. A gente vive uma sociedade que naturalizou falar que homem ajuda, né? Homem não ajuda, pai não ajuda. Pai é corresponsável pela criação da criança. E aí tem mais uma camada, né? Além da pobreza, além das questões de gênero, né? Da classe do gênero, a gente tem questões de raça. Quando a gente olha, né, a distribuição da nossa população, quem é aquela maioria da população que está em situação de extrema pobreza? São as mães solos negras, né? Então a gente precisa ir adicionando camadas desse nosso olhar e pensando nesses equipamentos do território que apoiam essas famílias e ter várias lentes para olhar vulnerabilidade, né? Só a lente de classe social a gente sabe que não é mais suficiente. Mais alguém gostaria de fazer perguntas sobre esse tema? Acho que a Priscila trouxe uma questão bastante significativa, né, sobre a diferença entre igualdade e equidade de oportunidades. Principalmente quando a gente pensa na questão do desenvolvimento integral da criança, né? Eu acho que nas falas vocês trazem essa questão dos mínimos sociais tão relevantes para o desenvolvimento integral da criança, saúde, ensino, moradia, que está muito conectado com a tarefa institucional dos doutores, que institui a arte e a cultura como mínimo social também, tão relevantes para esse desenvolvimento integral das crianças. Então, a arte e a cultura é negligenciada, é o direito de brincar. E a gente percebe na atuação artística dos palhaços no ambiente hospitalar como essa relação ela faz uma diferença no ambiente hospitalar, principalmente na relação daquela criança com a mãe, com os seus cuidadores. Né? A gente, pesquisas que foram feitas pela organização, a gente percebe que a criança ela passa a ressignificar o processo de hospitalização de uma outra forma, sem o tratamento de uma forma mais leve, ela passa a se alimentar melhor. A atuação artística ela inspira aquela mãe depois a compreender a importância do brincar com aquela criança, mesmo naquela situação tão vulnerável da hospitalização. Então, que a gente entender o quão a arte e a cultura são tão relevantes e está conectado. Só a pergunta que eu vou fazer agora para a Gabi né, qual a importância da cultura no sentido de identidade, de constituição do ser humano e do brincar das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Obrigada, obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui, né? Estava chegou quando a gente estava no Natal, hoje aqui na sede, né? Um lugar muito especial. Então, nessa conversa aqui digital, estar aqui falando depois nesse trabalho de longa data, muito inspirador, né? Eu acho que para se pensar as relações, né? As relações com as crianças, né? E a equidade ela nesse trabalho, né? Toda essa conexão que se faz, né? Com o saúde. É um prazer enorme estar aqui, foi muito contribuído, e te ouvindo, né, e ouvindo a Dai também, fiquei pensando que nesse panorama, neste século assim, que se traça, né, e traz os direitos, fiquei pensando também o quanto, né, que é recente, né, neste período, um olhar para as infâncias a partir de um contexto, a partir mais das ciências sociais, da sociologia, da isso porque para poder desenvolver um pouco também na minha fala, né? Então é a partir a infância ela vem sendo estudada em diferentes campos já há algum tempo, mas nas ciências sociais, né, se entender as crianças, as crianças em diferentes contextos, é coisa ali lá nos anos 50, isso passa a ser considerada, né? Uma coisa opera ali num sistema
Brasil, a gente vai ter ali nos anos 40 um estudo bastante importante que é do professor Fernandes, que se chama Trocinhas do Bom Retiro. Então é a primeira vez, né, que vai se olhar a criança, né, brincando em grupos. As trocinhas, alguém já ouviu falar essa palavra? As trocinhas, alguém já se deparou com essa palavra? Muito jovem, né? As trocinhas que o Florestan vai contar são os grupos, são agrupamentos de crianças. E aí ele vai estudar ali no curso do Bom Retiro, tem uns outros vários ali, mas a gente não como principal essa região. E aí são os estudos embrionários que a gente começa, né, a ter um olhar, né, para essa criança, para esses grupos, em diferentes lugares, se relacionando, brincando, desenvolvendo o que a gente chama de cultura de pares, né, uma cultura de cidade, criança para criança. Então, queria trazer esse aspecto também para a gente pensar que, entre toda essa discussão importante, né, dos direitos da produção, a gente pensar também num lugar, né, que é da produção de saberes, né, dessa produção de saberes da criança, das infâncias, como a Priscila trouxe, né, esses mundos culturais, né, que é muito importante. Isso que é importante sim, olhar a criança em diferentes regiões, né, tem que pensar no nosso Brasil, né, são muitos, né, em diferentes realidades, com diferentes recortes, para a gente entender que a criança está já desde muito cedo, né, dizendo e contando e produzindo saberes. A gente precisa, assim, né, ter uma rede, né, como a Priscila traz, assim, né, para essa proteção das diferenças. Né? Mas a criança também, no seu quintal, no seu lugar de vivência, né, de fazeres, ela produz outros saberes. E é isso que eu venho fazendo nos anos. Eu sou do jornalismo, eu sou jornalista, sempre se dedicou às infâncias e trabalhei um tempo no Jornal Folha de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de percorrer alguns lugares e conhecer diferentes contextos de infância. E achava sempre importante, né, a gente, estando num jornal nacional, falar, né, para além da cidade. Como é que a criança, né, em diferentes lugares de vida, em comunidades religiosas, em comunidades indígenas, em diferentes povos, as crianças litorâneas, se a gente for pensar nas cidades, né, numa cidade como São Paulo, nesse tempo, o lugar onde eu fui visitar, conhecer, foi um lugar do quintal, que é esse lugar para mim, né, que eu fui aprendendo com as crianças, que é esse lugar de produção de saberes das pessoas. A criança discute, ela começa a contar as suas primeiras histórias. E aí eu vou para o quintal aí, né? A gente está aqui na cidade, olha, são prédios, né? É verdade, né? A gente vive, né, sabemos, aqui temos pessoas de diferentes gerações, temos experiências diferentes de infância, não só dos territórios, mas também nacional. A gente sabe dessa escassez, né, que vem acontecendo nas cidades grandes dos quintais. Mas o que eu fui aprendendo é que mesmo nas cidades, né, as crianças enfrentam o seu quintal, né, de muitos jeitos. Eu fiz uma vez um menino numa oficina, no SESC, e conversando sobre o quintal, o quintal é dentro do meu guarda-roupa, dentro do guarda-roupa de cada um, né? Porque a criança tem essa capacidade de plasticidade, né? E não é à toa que quando a gente lembra do nosso quintal, né, ou de onde a gente brincava,
ele era muito maior, talvez quando a gente voltar, né? A criança ela tem essa capacidade de responsabilidade. Isso não quer dizer que a gente, como adultos, né, que dedicados às infâncias, não temos que, não somos responsáveis por defender esse lugar, né, garantir que a criança tenha esse lugar de um grande exercício, né, é importante de ser, né, o quintal é esse grande laboratório, não é para crescer, não é para ser, né, a criança já é. Então, vim aprendendo um pouco sobre isso e pensando, né, nesses tantos outros direitos, né, que as crianças, além desses fundamentais, precisam, né, muito esforço para se fazer valer, né, muitos desafios, além dos desafios, né, para todas essas diversidades, né, então ser importante, né, dialogando com você, vai ter que ter você, né, a garantir a escola universal, sim, mas a escola precisa ser universal ao mesmo tempo, né, a escola precisa ser uma escola que atenda aquela comunidade, que atenda aquele jeito de ser, né, em povos indígenas, onde às vezes uma semana inteira não se tem aula, porque a aula é na própria veia, a aula é a grande passada que vai ser feita e aquilo vai ser compartilhado com todo mundo. Então, eu acho que tem todas essas singularidades, né, que há muito a se discutir, né, entre tantos desafios que se tem, né, que se pensar essa rede toda de proteção às crianças. Então, assim, esses outros direitos, né, eu acho que assim, que a gente pode pensar das infâncias, que eu fui aprendendo um pouco, como as infâncias em contextos de natureza, com quintais um pouco mais alargados, né, fisicamente mesmo, né, porque, como eu disse, a criança ela alarga esse espaço, né, ela tem essa potência, mas como isso se dá em lugares onde a criança tem um território de natureza pulsante, né? Para quê? Né? Para que a gente possa assim, aprender e garantir, né, essas essências para as infâncias de hoje. Às vezes as pessoas falam, mas não tem mais quintal na cidade. Bom, então a gente precisa entender como a gente vai reinventar isso. Né? Porque a gente, como adulto, aqui também está precisando nos quintalizar, né? Esse lugar que é do encontro, que é do jogo, né? Que é da convivência, que é de estar junto, né? Nós também precisamos desse espaço. E a gente entender e viver esse espaço, né? A gente vai, eu acho que é mais fácil a gente garantir também e defender esse lugar da é importante a criança ter esse lugar onde ela fala essa língua muito boa. É a primeira língua que se fala. Talvez seja uma língua universal mesmo. Em lugares onde se fala outras línguas, é possível conversar no meio do brincar. Mesmo quando falou com as línguas diferentes. Então eu queria trazer aqui no PowerPoint algumas imagens só para a gente trazer um pouco desse contexto, é algo bem curtinho. Só queria que elas estivessem aqui de algum modo com a gente, né? Acho que só para pode. Abaixa a minha voz. Não, eu acho que agora tá. Tá bom. Eu tentei falar alto, mas minha voz. Bom, agora deixa eu tentar só. Bom, esse manifesto dos direitos naturais das crianças, né, entre tantos direitos, como eu disse, precisam ser garantidos, né, fui aprendendo alguns com as crianças nesses quintais, né, em que não há meio ambiente, né, mas para a criança o ambiente é meio, né, é onde ela por meio dele que ela se faz, e ela é, e ela se afirma, né?
Então, essas imagens são um pouco para nos inspirar e a gente lembrar do quanto que é preciso pensar nesses contextos, né? E aí a gente pensando nas instituições, né? Muitas, nas escolas, né? Nas cidades, né? Como é que a gente pode garantir, né? Esses espaços. Então, pode passar para o próximo. Essas imagens, pode passar. Está com controle, está Comigo, Eu achei que estava com vocês. Faz tempo que a gente conversou, eu esqueci. Bom, então, só contextualizando, essa é uma pesquisa minha com uma parceira, Marlene Pereira, né, do Projeto Infâncias. Essas são fotos do Samuel Macedo, Cabinha. Para quem não sabe, Cabinha é menino, menina no sertão do Cariri, o Samuel está no Cearense. E a gente fez esse registro, adentrando alguns contextos, algumas comunidades, alguns povos, né, pedindo muita licença para entrar, para aprender com esses muitos jeitos de ser criança, né, para a gente poder criar pontes mesmo, né, poder criar outras pontes. Então, o primeiro que as crianças dizem é sobre esse direito ao ócio e ao vazio, né? E assim desejaram fazer nada, e nada programado pelo adulto, né? A gente não precisa mediar sempre o espaço da criança. Se a criança, se a gente tem um repertório, né? Se somos mediadores de mundos para as crianças, acho que a gente pode dizer isso, né? A gente precisa também lembrar que a criança tem um mundo que ela quer construir, né? Então, a gente precisa garantir esse espaço. O direito da criança vestir as peles da terra, né? E ser lama, e ser barro, né? Então, acho que muita gente experimentou isso na infância aqui, imagina. Mas muitas crianças hoje, em contextos urbanos, quando vê uma cena de criança pulando poça, acha aquilo o máximo. E aquilo, às vezes, é distante da realidade dela, né? Direito de escutar o silêncio do chão, né? Os muitos dizeres, de brincar pertinho do chão, de ter chão de terra, né? A gente chega a dizer que isso é algo que é necessário, olha só, eu acho que tá. Alô? Aí. Direito a efabular, né? A efabular e o direito ao simbólico, eu diria aqui, né? É fundamental, né? Entre tantas escassezes, eu acho que a gente pode dizer a escassez em muitos contextos, né? E às vezes contextos de muitos excessos e poucas essências, né? De uma escassez do simbólico, né? Então, aí está esse momento de contar história, de estar junto, né? E que o quintal é esse lugar, né? É um lugar intergeracional, né? Onde diferentes grupos se encontram. O direito a olhar com as mãos, né? As crianças tateiam o mundo com as mãos, né? Então, se a criança vai olhar, ela fala, deixa eu ver, né? Então, essas mãos das crianças que tudo vem e fazem. O direito a ser árvore, o direito à rua nas cidades, né? O quanto que a gente precisa ocupar os espaços, e aí tem tantos movimentos bonitos nesse sentido, né? Necessários e crescentes. O direito de ver de ponta cabeça. E aí eu queria lembrar, né, nesse lugar de produção de saberes, que é o quintal, e que a gente pode aprender muito com as crianças nas suas elaborações de mundo, né, o quanto que elas mostram outras perspectivas, né? A criança não sabe mais nem menos, ela sabe diferente, e ela traz diferentes soluções para muitas coisas, né? E quão importante é a gente ter essa escuta para aprender um mundo diferente, né, com as crianças. O direito a cunhar caminhos nos chãos, né, e criar seus brinquedos, né, seus muitos brinquedos. E o direito a se encharcar de experiência, né? E aí, de novo, a gente lembrar que as crianças são narradoras de mundos, né? Elas começam a narrar muito cedo e a contar suas histórias, né?
mas para isso elas precisam viver a experiência, né? Então, entre tanta informação, entre tantos excessos, elas precisam desses outros tempos e dessas outras experiências. Então, aqui são só algumas imagens e que eu queria trazer para também nos inspirar aqui com esses territórios, né? E, de novo, que eu acredito que é possível a gente repensar, né, nesses quintais e pensando nesse território existencial, né? Esse território em que a gente pode, sim, reinventar, a começar na gente mesmo. Então, acho que inicialmente é isso. Pode tirar, obrigada, viu? Acho que agora sim, só que está dando interferência, mas acho que é uma fala muito potente e muito inspiradora. Já vou abrir para a plateia perguntar que você teve. Que, acho que quando você traz, né, esse manifesto dos direitos naturais da criança, a gente trouxe esses marcos legais, né, do mundo adulto, da burocracia, mas que é tão importante para garantir. Mas esses manifestos, né, quer dizer, está muito mais próximo com a essência da criança, do cotidiano da criança, do brincar, da sua essência. E o quão isso é importante num momento tão desafiador que a gente enfrenta para as crianças, principalmente com o uso excessivo das telas, dos tablets, dos games, né? Então, essa reconexão com a terra, com o quintal. Eu lembro, na minha infância, eu brincava com aquele tatu-bola, na hora. Som, será que diminui aí? Melhorou? Então, passava horas só no movimento de cutucar o tatu-bola. O tatu-bola voltar, ficar esticadinho e virar bola. Esticadinho e virar bola. Horas eu passava. E isso a gente foi perdendo principalmente nas cidades, né? Então, se reconectar com essa essência que esse é o natural, né, para o desenvolvimento humano. Então, agradeço muito, a gente trouxe algo muito inspirador para a gente repensar, né? Isso tinha que estar nas políticas públicas, inclusive, como algo essencial, né? Esse aqui, e aí é só um recorte, que para mim é um mundo, né? Esse lugar do quintal, e é mesmo, são muitos mundos, mas o quanto que, a partir desse lugar da criança narradora e sabedora, né? E que é ator, que é ator e que é sujeito de direitos e quanto que a gente pode fazer essa escuta, né, para diferentes aspectos das infâncias, né, para garantir esses direitos, todos os outros importantes para ela. Né? Temos aqui uma pergunta. Mais um comentário do que uma pergunta, né? Peraí, que eu vou fazer do microfone. Meu nome é Miriam, sou assistente social, trabalhei no CREAS da região de Pinheiros e faço parte do grupo de organização do Fórum Regional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a gente chama de FOCA Pinheiros, que a OGA ajuda a organizar. E a gente tem essa parceria com a Doutores, né, ajudando a criar um espaço, porque fórum existe em várias regiões, mas só em algumas ele é feito diretamente com participação de crianças e adolescentes. O pessoal do Butantan faz, a gente aqui em Pinheiros faz. Em alguns outros pontos da cidade, esses fóruns são com participação direta, com essa escuta, né, que você falou, Gabriela, e com o lúdico, com a cultura, com o brincar. Então é um espaço muito bacana, que acontece a cada 2 meses, com participação de representação de crianças e adolescentes das escolas públicas municipais, do território e dos serviços da assistência social. O próximo vai ser no dia 18, no Sesc Pinheiros, das 8h30 às 11h30.
e a gente está discutindo muito questões de convivência, retomando esse tema da convivência, saúde mental, que é um tema que pós-pandemia aflorou muito, e fazendo isso de uma forma, usando muito o jogo, a brincadeira, a cultura. O Doutores já esteve com a gente tratando desse tema, então queria reforçar que se alguém tiver interesse em acompanhar e participar, será muito bem-vindo. É o espaço para eles, a gente é um organizador e para criar esse espaço de reflexão, e eles que escolhem os temas, né? E o segundo espaço que a gente tem aqui em Pinheiros é um espaço para os adultos, que também o pessoal da Doutores está ajudando a organizar há muitos anos, a Olga aqui, que é assistente social, que é uma rede intersetorial, porque para garantir proteção integral, não dá para ficar um jogo de empurra. Ah, é da assistência, é da educação, é da saúde, é da cultura, não. Nós temos que trabalhar junto. Então, é uma reunião bimensal também, intercalada com foca, mas aí dos profissionais, dos moradores do território, das organizações do território. Então, também, quem tiver interesse pode nos procurar e a gente passa a agenda. E a gente está nesse foco de discutir convivência, porque a convivência gera proteção social. E é um tema muito importante. Obrigada pela oportunidade. Ana, a gente pode levar o microfone? Obrigada, amiga. Pode levar? Você não participa. Quem quer? Quer levar? Leva você dessa vez. Eu quero falar. Ah, você vai. Bom dia, eu sou Ana, eu trabalho ali no Paraisópolis, no Instituto Pra Saber. A gente tem um trabalho com jovens, a gente forma jovens de 14 a 19 anos para serem mediadores de leitura e brincadeira. E alguns desses jovens que estão aqui hoje, a gente contrata, e a ideia é que esses jovens vão até as escolas públicas do território para fazer mediação de brincadeira e leitura para as crianças na hora do intervalo. Então, vou ter que voltar. E acho que o maior desafio nosso o nosso maior desafio nesse trabalho com as escolas públicas, porque Paraisópolis é muito grande, é uma cidade, literalmente, mas esses quintais se perderam pelas construções. Então, hoje, as ruas que tem são todas ocupadas, carros, motos, pessoas andando, que é uma loucura. E as casas muito pequenas. Então, as escolas hoje se tornaram esses quintais. As escolas hoje são esses quintais que estão sendo recriados. E o nosso maior desafio enquanto jovens é justamente sensibilizar esses educadores que estão lá diariamente para que essa criança tenha um direito garantido de brincar e que ela possa se sujar e que eles entendam que o brincar também tem os seus riscos, que é se machucar, e de como que a gente vai trabalhando e mediando essas machucados e brigas e conflitos com as famílias. Então, acho que se você pudesse falar um pouquinho mais sobre como a gente poderia sensibilizar esses educadores, não sei se essa é a palavra, ou como a gente também pode se fortalecer nessa parceria, porque são jovens que estão lá com professores que estão há 30, 40 anos atuando, e aí tem essa voz da juventude que muitas vezes não é validada também. Então, se você puder falar um pouquinho também dessa juventude, com a adolescência, com esse meio adulto que está aí trabalhando há muito tempo. É Ana, né? Luana. Luana. Eu estava aqui dentro, eu já. Bom, para saber que é um trabalho lindo, né? Gerô, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né? E muito especial serem as juventudes levando, né, essa cultura lúdica para o espaço da escola, quintalizando a escola, né, que é fundamental. E as juventudes que estão próximas temporalmente das infâncias, né? Com uma memória fresca de infância.
com um tempo mais curto dessa experiência, né? Apesar de que a infância não é, se a gente pensar pelo viés da filosofia, né? A infância é mais do que um tempo que a gente vive, é uma experiência que a gente carrega. Então eu acho que tem um lugar aí, sabe, Luana? Que é onde é preciso ativar nas pessoas, né? Esse lugar dessa experiência, primeiro. Acredito que isso seja importante. E o que vocês fazem de levar para a escola é exatamente, é fundamental mesmo, né? Porque, de verdade, nas cidades, em muitos lugares, o quintal e onde a criança vai ter essa cultura entre pares, poder brincar, é na escola. Então, como é que é esse brincar dentro da escola? Ele é o tempo inteiro mediado, né, pelo adulto, tem espaço para brincar livre, né? Quais são as materialidades que estão acessíveis para as crianças nesses quintais, né? Nesses pátios, né? Hoje se fala dos pátios naturalizados, né? E há um movimento nas escolas. Eu estive recentemente no Rio Grande do Sul, fazendo um projeto lá, e isso não só lá, tem em outros lugares, mas é porque foi recente. E as escolas têm uma grande revolução acontecendo no simples, que é assim, olha, tá vendo aqui esse quintal com terra? Então, é assim, a gente não precisa assim, tá? A gente não precisa de um brinquedão. A gente precisa entender qual é a topografia desse quintal, onde dá para escorregar, né? Tá faltando árvore? Onde a gente vai plantar? Tem chuveirão nesse quintal? Não, não tem. Vamos ter um chuveirão, porque um dos 5, fizeram uma vez uma lista, e um dos 5 elementos, 5 brinquedos mais incríveis para a criança, acho que o terceiro é a água. Né? Ela precisa de água para brincar. Ela não precisa de um monte de, sei lá, de pazinha ou potinho de plástico. Né? E pequenas evoluções como, em vez de ter balde de plástico, ter cabaça. Por que a gente não pode, né, trazer cabaças do mercado, né, outras materialidades ali que a gente pode fazer para deixar como matéria-prima desse quintal? Porque a criança ela vai brincar sempre, em todo lugar, ela vai transgredir. Só que conforme o lugar e conforme o acesso aos materiais, né, além do tempo, esse brincar é óbvio que vai ser mais rico. Então, essa revolução ela tem que acontecer nas escolas mesmo. Agora, é desafiador, né? Eu acho que é desafiador porque a estrutura, né, ela não... E eu acho que é para além das pessoas, né? Acho que tem um lugar que é chegar nas pessoas e sensibilizar as educadoras, os educadores dessa importância. Acho que tem um segundo momento que é mesmo de informar, né? Porque às vezes, né, a pessoa ela não percebeu que aquele tanto de EVA é desnecessário, que a criança está precisando de pisar, né, em outros chãos. Que sim, o brincar tem seus riscos, mas por que as pessoas não perguntam? Por que as pessoas, em muitos contextos, né, em muitas famílias e contextos, né, a criança está abandonada às telas, né, às redes, e aquilo não é perigoso, né? Tudo aquilo que chega para a criança, às vezes, tem uma mediação. E aí eu não estou falando de exclusão, de que não tem tela, não, isso está na sociedade, né? Então a criança ela vive nesses tantos grupos, ela vai ter acesso a isso, mas isso tem riscos, né? E a gente não fala disso, mas se estava no quintal e o bicho picou, isso é perigoso. Então, assim, eu acho que tem que mudar alguns paradigmas mesmo. Junto com isso, eu acho que é muita discussão e muita... esse tema chegar nas políticas públicas, né? Isso chegar a outras esferas, a outros âmbitos, que eu acho que a Priscila pode falar um pouco, sabe? Porque eu vou junto com essas pequenas revoluções, né? Essas pequenas formigas que vão indo, assim, mas sim, é preciso pensar isso em outras esferas. Vocês têm uma pergunta? Sim. Alguém queria falar. Alguém mais? Eu queria fazer uma pergunta.
Tem uma pergunta. Irmã, excelentíssima Gabi, eu achei muito lindo o conceito de quintalização. Então é preciso um quintal ter demarcação já? Demarcação sempre, já e sempre. Bem respondido. A minha contribuição são 2 informes, né? Que a Miriam estava falando, aí ela acabou esquecendo. A Olga não esquece de avisar. Amanhã, seguindo a sugestão da Flávia, né? Dos conselhos, a região de Pinheiros vai ter a conferência regional de Pinheiros da assistência social e estaremos lá, né? Para contribuir. E dia 1º de outubro, falando da criança e do adolescente, a eleição para conselheiros tutelares, né, que tanto foca como a rede aqui de Pinheiros também faz parte da comissão eleitoral e a gente está aí na organização, acompanhamento, enfim. Então são 2 informes, de um lado mais burocrático, né, de serviços, enfim, mas também importantes para lembrar. E aí eu vi que a Ana levantou a mão, companheira também da rede, e do FOCA. Então, bom dia a todos e a todas. Bom dia de nariz e de laço e de chapéu e de xadrez, porque eu penso que a quintalização é sim uma incumbência de todos nós, não é? Todos nós, se a gente está falando num território de relações, de convivência, né, é desafiador para todos nós pensar na quintalização, né, e na demarcação já, porque essa pauta é uma pauta nossa, de cada um e de todos nós, sem exceção. No lugar onde estivermos, fazendo a quintalização onde estivermos. Daí, eu penso que tem um momento muito propício que nós estamos vivendo. Agora, no dia 1º de agosto, foi assinado, foi lançado um programa nacional de educação integral. Isso é de uma potência, é de uma materialidade importantíssima, porque é uma retomada. Nós tivemos uma Secretaria de Educação Integral, na época, em Brasília, junto com a Jaqueline Moll, o nosso ministro Hélio Haddad, o ministro de Educação Hélio Haddad, e a Jaqueline Moll era a diretora do Mais Educação, que prevê a perspectiva de um olhar ampliado para o tempo escolar. E aí o tempo não só na perspectiva da expansão do tempo rotina, mas na ampliação do conceito de currículo. O que é currículo de educação integral? Porque não adianta aumentar o tempo cronológico, se a gente não aumenta o tempo da existência, o tempo do ser quintal, né? Então, nesse quintal, jardim, nesse sentido, tudo que a gente quiser, floresta, tudo que a gente quiser, riacho, poça, olha que boa água, poça. Então tem em todo lugar. Poça, tem em todo lugar. Então, eu acho que essa afinação do olhar depende de todos nós. Depende de nós, professores, depende da saúde, depende da assistência, das conferências regionais. Nós acabamos de viver a conferência regional de educação e a gente tem que preparar um plano nacional. Então, aproveitar esse momento tão propício,
tão importante que nós estamos vivendo no país, de retomadas, de ressignificações e de reassentamento, de redemarcação já. Então vamos demarcar, inclusive o espaço que a gente acredita que tem que ser expandido, que é o espaço do brincar. E eu queria também fazer mais um apontamento em relação ao que está rolando na cidade em relação a esse brincar, que é a belíssima exposição Cora Coralina, porque criança também é poesia. Brincar é poetizar, não é? Então, como a gente fala lá de Paraisópolis, Luana, e que beleza que seja feito isso, né? Nós temos várias escolas públicas ali. A José de Alcântara, por exemplo, é uma escola que fica Morumbi / Paraisópolis, né? Tão pertinho, tão fácil acesso, e a gente pode fazer um monte de coisas juntos, né? E a Cora Coralina, ela durante a vida inteira, desde pequena até a velhice, ela esteve envolvida com o brincar das letras, o brincar das rimas, e ela está lá na Fiesp, né? Ali na Paulista. Então vamos lá aprender com Cora Coralina, porque a gente aprende o tempo todo, e com todos nós aprendemos em comunhão, não é assim? Como diz o Paulo Freire, nós aprendemos em comunhão. Então que nós aprendamos em comunhão a poética da infância, a poética das juventudes, a poética da organização dos adultos, o que é ser adulto num momento complexo, mas ao mesmo tempo potente, como esse que nós estamos vivendo. Uma alegria estar aqui com vocês nessa roda. Que bom! Muito obrigada. Obrigada pela sua contribuição. Temos mais um participante aqui que quer fazer pergunta. Bom dia, eu sou a Luciana, estava com um pouco de vergonha, né? Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba há 29 anos e eu queria dizer que isso aqui me encanta, porque eu trabalho há 29 anos com a primeira infância e agora eu estou na Casa de Projetos Educacionais Paulo Freire para trabalhar quintais brincantes. Então, acho que foi mês passado, pela primeira vez, porque tem toda a preocupação, como que a gente vai trazer um bebezinho para cá de 6 meses, como que eu vou fazer se essa criança se machucar, e depois de 29 anos eu posso dizer para vocês que a gente conseguiu levar as crianças de 6 meses a 6 anos para brincar no meu projeto, né? Eu sou proponente de um projeto que fala exatamente sobre isso, sobre os quintais brincantes, onde eles vão poder brincar com a terra, onde eles vão poder brincar com água, e é tão abençoado que a nossa casa está lotada dentro do Parque Ecológico Municipal, no Mário do Canto, em Itaquaquecetuba. Então, o que a gente tem é todo esse espaço. Então, é encantador. Nós levamos as crianças pela primeira vez e agora a gente já pensa em fazer projetos que fiquem mais fixos, porque foi com tendas e um monte de tecido colorido, mas, gente, os olhos das crianças. E o que a gente fez, que é muito importante, como nós também, com tudo que eu acredito e que eu queria muito, eu também tinha medo de trazer aquela criança de 6 meses para lá. O que a gente fez? Trouxe a família junto. Foi muito importante, foi muito interessante. Nós trouxemos as famílias. Quando a gente pegou uma creche, foi até lá, conversou com a gestão da creche, posteriormente nós conversamos com a comunidade e os pais, eles aceitaram a vir, porque a gente explicou o quê? A gente quer trazer, a gente quer resgatar esse brincar. A gente precisa tirar as crianças para eles brincarem além dos muros da escola. E foi muito positivo, gente, é muito maravilhoso. O convite está feito para vocês, né? O projeto ainda não está construído, eu falo assim, não tem alguma coisa fixa, mas a gente já vai começar a atender, tá? E só para não tomar muito tempo. Eu trabalho com esses quintais brincantes, então eu fico até emocionada, mas a Rosana também trabalha com contação de histórias, então ela percorre todas as unidades da educação infantil. A Luciana Watanabe é nossa campeã de sumô, então ela trabalha com esse projeto. Itaquaquecetuba está dando um passo muito grande assim. A nossa secretária tem uma visão e está dando todo o apoio para a gente. A gente
gente trabalha dentro da Casa de Projetos com as escolas integrais. E as escolas integrais, a criança está lá 9 horas por dia. Então, no contrafluxo, a Casa de Projetos entra com círculo de leitura, clube de matemática, jiu-jitsu, sumô, musicalização. Gente, é perfeito. O dia que vocês puderem fazer uma visita, vocês vão adorar. É muito interessante. As crianças adoram, porque no contrafluxo, elas não estão brincando, assim, eu vou ficar aqui, tem uma matéria de reforço. Não, não é um reforço. Tá? São projetos com propósitos, e o pessoal faz formação lá na casa, vocês estão convidados a conhecer. É maravilhoso. Meu nome é Rosana, como a Luciana falou, né? Eu sou contadora de história, já estou há 35 anos, já aposentada de um cargo, atuava como fundamental e fui convidada para a Casa de Projetos. Como ela falou, todos são convidados, porque quando fala o interior, né? Itaquá fala, acho que é interior, né? E às vezes não valoriza, mas como ela falou, nós temos lá a secretária de Educação, Maria Cristina Perpétua, e assim, estamos tirando o chapéu, né? Porque ela está tendo um olhar maravilhoso, como foi falado, mas assim, lá no Parque Ecológico, né? As atividades, elas são constantes. Então é interessante porque, como ela comentou, né? Às vezes lá não são só prédios, né? Tem locais onde a criança, os quintais das casas, mas às vezes os pais não sabem trabalhar esse quintal, vamos falar assim, né? No sentido assim da criança brincar, aproveitar, colocar o pé no chão. Então hoje isso é muito difícil. E lá tem a possibilidade, o projeto da Luciana, né? Tem essa possibilidade. Nós tivemos a visitação lá das crianças e as crianças pisaram, mexeram, foi incrível. Então, assim, é importante isso. Muitas vezes a pessoa tem um espaço, mas não sabe, às vezes, as escolas trabalhar com esse espaço, né? E é interessante, às vezes, uma palestra, né, como a colega falou ali, para os educadores e para as famílias também. Necessita essa palestra, né, sobre o brincar. Tanto que, como nós temos a Casa de Projeto, que é uma casa maravilhosa, você entra lá, você vê profissionais desde inglês, contação de história, como ela falou, cada um com sua especialização. Então, assim, é interessante e buscar mais para poder passar para esses educadores o que está faltando, porque estão chegando muitos educadores. E às vezes eles não têm essa prática, né? Então até surgiu de a gente fazer oficinas com essas pessoas, com esses professores. E é como a Luciana falou, né? Para não ser repetitivo, todos estão convidados à Casa de Projeto de Itaquaquecetuba. Obrigada, acho que muitas falas potentes, né? Ele falou um pouquinho dessa rede de proteção integral, então aqui a gente já consegue observar várias iniciativas. Acho que daqui já está quase nascendo uma micro-rede, né? Porque é maravilhoso a gente ver várias ações acontecendo. E aí a última então pergunta para a gente, que a gente já está indo para a reta final do nosso encontro. Não é o primeiro, nós teremos o próximo em outubro. Mas tem uma última pergunta e as considerações finais também das nossas convidadas. Mas está uma delícia esse encontro, né, gente? Meu nome é Caio. Mas eu queria só trazer uma provocação, que é tipo, vocês falam desse brincar da terra, de histórias e tal, mas eu também queria trazer que, tipo assim, levar as crianças para apresentações de circo, de música, de tal, de coisas assim, porque eu vejo que a cultura, ela é muito elitizada, assim, sabe? Que, tipo, não é levado essas crianças para esses lugares, e que é muito importante que elas que deviam estar ocupando esses lugares, e que, tipo, tem que ter essa oportunidade de ver, porque tipo, desenvolve o lúdico dela, sabe? Desenvolve
essa vontade de brincar, e não só tipo, as crianças, mas também os adolescentes. E também tipo, enxergar a cultura como algo mais próximo, porque muitas vezes as pessoas elas veem tipo, cantores e elas não conseguem se enxergar tipo, cantando, ou tipo, atuando, ou tipo, quem é que pensou em já ser um palhaço, sabe? Em enxergar isso como uma profissão, sabe? Quem mais? E aí ver que a cultura, que esse negócio é possível, sabe? E não é um bicho de 7 cabeças. Tem que estudar tanto quanto para ser um médico para poder ser um palhaço, entende? Ou um artista, sabe? Então, enxergar a arte dessa forma e trazer isso, sabe? Aproximar mais. Eu sou aluno do FPJ. Não quero tomar o tempo, mas em resposta ao que você disse, nós também temos um projeto assim, o Vamos Passear. Tá? Nós temos uns profissionais que levam as crianças ao museu, que levam as crianças ao teatro municipal, é muito interessante mesmo. Nós também temos um projeto assim, para Vamos Passear. Eu acho que nada melhor do que os palhaços, se eles puderem. Vocês acham? Afinal de contas, não é a especialidade de vocês. Eu sinceramente, Zequinho, não sei o que você pensa, nós ficou muito bem nesse microfone. Eu diria que nós não temos perguntas, nós temos respostas, né? E eu gostaria de passar a pergunta para o Priscila. Eu vou passar a pergunta para o Priscila, porque eu tenho uma pergunta à altura da resposta que eu ia dar para ele, que é... Você gostou? Com saúde se brinca? Você vem da enfermagem? Não consigo responder mais sério. Eu achei linda a tua provocação, né? Eu acho que você fala de várias coisas que me tocam, a questão de acesso à cultura, especialmente para as crianças mais pobres. Eu acho que outra questão que apareceu aqui foi sobre os territórios, né? Onde essas crianças vivem. Acho que a Gabi trouxe vários elementos e tem várias iniciativas que são políticas públicas, por exemplo, a Urban 95, não sei se vocês conhecem, né, que pensa a cidade para uma criança que tenha 95 centímetros, né, então é uma criança de 3 aninhos mais ou menos, então que pensa em mobilidade urbana, né, como é que a gente está pensando os trajetos, tanto para você andar pelas ruas, pensando em calçadas, e o próprio trânsito local, mas o ônibus, o metrô, como é que a gente pensa essa mobilidade urbana para as crianças? Como é que a gente pensa os territórios em que as crianças vivem? Tem uma das colegas que trabalha em Paraisópolis, né? Como é que é esse espaço de brincar dentro das favelas? Como é que é esse espaço de brincar? Tem parquinho, tem areião, tem espaço, né, com terra, com barro para a criança, né, poder viver essas experiências? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, né, para trazer recomendações, talvez, para as nossas políticas públicas. E aqui foi discutido vários âmbitos, né? A Miriam trouxe a questão, né, de incluir as crianças, de dar voz, de dar vez para as crianças em fóruns. Então é muito importante entender o que elas precisam e pensar nessa cidade adaptada às necessidades delas. E a tua pergunta, eu acho lindo ser palhaço, uma lindíssima profissão. Com certeza a criança precisa ter essas experiências mais plurais, né, que vençam aqueles estereótipos de que as profissões são só médico, advogado, alguma coisa assim, engenheiro, né? Mas que possam ser o que elas quiserem ser. Pode brincar com a saúde? Não, a saúde é coisa séria. Tem cuidado com a saúde. Ela não entendeu a pergunta. Você gostaria de dar réplica? Chamou pro centro! Chamou pro
Dona Pri, eu acho que a senhora tem toda a razão. Não pode se brincar com a saúde. A gente tem se convidado, posso falar, tentar falar bonito? Quer fazer a brinca da A gente tem que brincar na saúde. Mas eu acho que também você não entendeu minha pergunta. Eu vou passar agora para você. Para você. Você gostaria de complementar alguma coisa sobre isso, sobre a intervenção do Gabriel? Eu acho que é fundamental a sua colocação, Gabriel, né? Tem um Gabriel aqui, não tem? Tem dois, olha só. Caio, é fundamental e sem dúvida é uma coisa. Acho que eu falei um pouco disso, mas o meu foco foi mesmo falar da produção de saberes desse lugar do quintal, né? Enquanto que a criança produz cultura. Mas o que ela acessa, né, é muito importante, né? É um alimento simbólico, né? Então, a gente tem uma experiência no teatro, né? No hospital, no encontro com o palhaço, né? Lendo um livro, vendo um filme, com música, enfim, com todas essas linguagens, né, isso vai nos compondo, né, como pessoa, né, vai compondo nossas subjetividades, junto com tudo que a gente já é, né, com as nossas histórias de família, com os territórios onde a gente vive, né, então, assim, eu acho que são coisas que estão em intenso diálogo, né, e é importantíssimo garantir esses acessos todos, né, ampliar, para que a criança possa ampliar repertórios, né? Janelas de mundo, que é isso que a arte faz, né? Ela nos dá outras janelas. E também tem acesso à própria cultura, tipo... A sua própria cultura, tipo, é isso? Brincadeira de corpo, Exato. John. Exatamente. A todos esses repertórios, né, que compõem o nosso país, né? E que alguns territórios vivem, né, produzindo essa cultura, né? Então, desde quem produz e vive essa cultura, né, até a gente poder conhecer e acessar, né, e dialogar com ela. Fundamental. Gente, estamos chegando assim na nossa reta final. Passou rápido, né? Dona Thay, depois, quando for a final mesmo, a gente fez uma música composta de despedida. Caso a senhora ache conveniente, a gente pode partilhá-la com quem quiser. A gente não quer atrapalhar mais, porque a gente entende que o silêncio é algo muito importante. Vamos avaliar. Mas acho que nós passamos aqui por aspectos muito importantes, né, de falas muito potentes das nossas convidadas e de vocês também. Então a gente começou o nosso encontro falando um pouco dos marcos históricos, né, dos direitos da criança e do adolescente, da relevância de se falar sobre a criança e as diversas infâncias como prioridade máxima, não só dentro das políticas públicas, mas dentro da nossa prática como trabalhadora da cultura, da saúde, da educação, dos diversos espaços que a gente ocupa, né? Que igualdade não basta, é preciso equidade. O quão é importante a gente pensar esse desenvolvimento integral da criança, garantindo os mínimos sociais, né? Saúde, educação, alimentação, moradia, arte e cultura também dentro desses mínimos sociais. O quão é importante a gente pensar e fortalecer redes de proteção das diferentes infâncias que a gente vive no Brasil. Então, a gente teve aqui iniciativas que vocês foram pontuando, a gente notou estar aqui no território de Pinheiros, então, desde já agradecer a participação da rede do FOCA, representando esse território, fundamental essa parceria para Doutores da Alegria e para todas as crianças e adolescentes também do território. Falamos, né, do quintal como um grande laboratório das crianças, né, da produção de saberes pelas crianças, do quanto elas produzem esses saberes
enfim, né, o manifesto dos direitos naturais das crianças, né, como é que a gente pode utilizar os brinquedos naturais utilizando matéria-prima do quintal, né, do simples, voltar para essa essência do brincar. Então, do quão a gente precisa ampliar o nosso olhar justamente para essa mudança de paradigma, né, e prestar atenção nessas pequenas transformações, porque esses grandes marcos, esses movimentos sociais, eles são muito relevantes, mas essas transformações do cotidiano, dessas quebras de paradigma, quanto são relevantes. E a quintalização, uma incumbência de todos nós. Né? Isso ficou muito explícito aqui no nosso encontro, do quanto nós estamos, de fato, comprometidos para que isso, de fato, ocorra. E aí, partindo para a nossa última pergunta, a partir de tudo isso que foi colocado, né? Quais são os desafios daqui para frente, pensando nas políticas públicas que nós temos, né, da primeira infância, dessas diversas infâncias, e como que a gente avança a partir de toda essa perspectiva? Quem começa? Então vai lá, São muitos desafios, né? Mas eu acho que na fala da Miriam tinha alguns muito importantes. Quando ela fala assim, nossa, a gente precisa integrar saúde, educação, assistência. Hoje, né, a gente tem as nossas pastas fechadas em caixinhas. Né? Existe um orçamento para saúde e programas de saúde, um orçamento para assistência e programas de assistência no SUAS, programas no SUS, tem a Política Nacional de Educação, né, que tem o seu próprio orçamento, né, e as suas próprias pastas. E quando a gente fala em primeira infância, em infâncias, em juventudes, a gente está falando da necessidade da integração dessas diferentes pastas. Né? Então, esse eu acho que é o maior desafio que a gente tem. A gente tem um nome antigo já, né, que é intersetorialidade, mas eu falo que, poxa, ele está aí há tantas décadas, mas a gente ainda não conseguiu resolver esse quebra-cabeças. Como é que a gente faz que as práticas sejam intersetoriais? E pensando em exemplos práticos, gente, para todos vocês que atuam diretamente com crianças, né? Uma criança, às vezes, ela pode sofrer violência física, psicológica em casa. É papel de quem? Né, identificar. É papel de todos nós, é papel de toda a sociedade. Né? Pode ser da escola em que essa criança vai, como é que a gente identifica sinais de sofrimento psicológico, sinais de agressão física, sinais de violência sexual. Pode ser no posto de saúde, quando essa criança vai passar para tomar uma vacina, para fazer uma consulta, ou está numa internação. A gente está capacitado para identificar sinais de sofrimento psíquico? A gente está capacitado para identificar violência física ou sexual? Eu acho que a gente também precisa refletir sobre isso. Ou no nosso vizinho, aquele que mora ali lá da nossa casa, a gente ouve as brigas, a gente ouve os gritos, a gente ouve o choro. O que a gente faz frente a tudo isso? Né? Então, eu acho que é essa grande reflexão, né, que eu trago. Eu acho que não é só políticas. Quando a gente fala em políticas, parece que está na mão dos políticos, parece que está na mão de outras pessoas. Não, está na mão de todo mundo que está aqui, né, de todo mundo que habita esse território chamado mundo. Né? Então, eu acho que o principal desafio que eu elenco é esse, né, de integração. Bom, eu imaginava que ia ver, vou só complementar, porque só falar isso super abrangente, assim, né, abarcando muitas questões importantes, assim, que essa pergunta provoca, né. Eu só traria esse lugar do conviver de novo, assim, eu acho que é um dos nossos desafios. Como é que a gente convive, né, e aí eu acho que vai para todas essas esferas, assim, né. Como é que a gente vive neste mundo abarcando tantos modos de ser e de estar, né? E aí, de novo, é a convivência. Como é que a gente vive abarcando muitas produções de saberes, né? Quando vocês trazem essa experiência, né? Pensando, né? Que a escola, ela traz um lugar do saber, né? Mas quantos outros, né? Então tem esse saber da cultura das infâncias, né? Os saberes populares, né? Das tantas culturas, né? Cadê os mestres, as mestras dentro das escolas, né? A
comunidade ali, todo mundo pensando, né? Então, eu acho que são esses desafios que eu acho que são grandes e estão entre tantos outros, assim, sabe? Maravilha. Alguém tem alguma consideração da plateia, pergunta? Eu queria só falar uma coisa da convivência, porque na política de assistência social, em 2015 ou 2016, está no site do Ministério, que é concepção de convivência e fortalecimento de vínculo. É um material muito bom no Ministério do Desenvolvimento Social. Acho que é de 2000, concepção de convivência e fortalecimento de vínculo. E a gente trabalha muito porque convivência gera proteção social e vínculo é o que a gente pode contar, né, para ter essa proteção. Então vale a pena, eu indico sempre, tem um livro também da Abigail Torres, que é Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que é fantástico. É da assistência, mas serve para a educação, para a saúde, para a gente, todo mundo. Obrigada. Parou só. Não sei se você vai Bom, só aproveitar, então, pensando em contribuições bibliográficas, tem um livro muito bom também da professora Eunice Faber sobre o racismo na infância, porque vocês foram falando e a gente foi lembrando muito das crianças em acolhimento institucional, né? As crianças que estão aí nos antigos abrigos, nos orfanatos, e essa lógica da institucionalização / encarceramento, a criança ela precisa de uma medida protetiva, porque ela estava numa situação de risco, ou esteve numa situação situação de abuso muito grave, só que a proteção está muito distante do manifesto dos direitos naturais das crianças, né? Porque aí a criança tem aquela regra do cycle, os horários, né? E a transição, a gente está falando muito da primeira infância, mas a transição da infância para a adolescência ali, entre os 9, os 12, 13, gera muito sofrimento psíquico também, porque é uma criança que não tem a rede de apoio para se perceber como sujeito em desenvolvimento, né? E aí gera muito sofrimento. E aí a criança acaba, as nossas crianças em situação de rua, que vocês falaram, né, de várias infâncias, e a gente está discutindo muito sobre o que é crescer na rua. A gente teve um adolescente que depois de muitos anos acolhidos, ele aprendeu a jogar bola quando ele estava acolhido, porque o Saga tinha essa cultura de fechar a rua no final de semana. Né? Então a rua ocupando como um espaço, como um quintal, mas esses processos de aprendizagem tardio também, porque ele aprendeu a jogar bola na rua com 13 para 14 anos. E aí a gente pensa muito sobre esse olhar para essas crianças institucionalizadas, né? A gente tem que lembrar diariamente aí que a gente está com o governo que está exterminando a infância. A gente acabou de passar por uma chacina agora no litoral, né? Ontem teve uma manifestação de muitos coletivos das mães de maio também para fortalecer essas mães. Então falar de convivência também é falar desse lugar aí da própria ausência do Estado, né? Da nossa importância de defender serviços de qualidade, serviços de política pública de qualidade. Obrigada. O nome do livro é Racismo na Infância. Racismo na Infância, porque ela entrevista vários profissionais, educadores que cometem práticas racistas diariamente. E a maioria das crianças acolhidas e dos jovens encarcerados é a população negra. Eunice Faber, nome da autora. Eunice Faber. Gente, estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu queria agradecer. Acho que hoje a gente inaugura um espaço importante de reflexão, né? Aqui a gente recebeu umas falas de vocês, vocês percebem o quanto a gente precisa caminhar com essa pauta, o quanto de fato a gente precisa priorizar, principalmente a primeira infância. Mas agora é só o começo, novos encontros virão no próximo outubro, mas eu quero muito agradecer a presença de vocês, agradecer a presença das nossas convidadas que toparam estar aqui com a gente. Gostaria de agradecer a diretoria dos doutores da Alegria, de todo o elenco, toda a equipe dos doutores. É uma equipe muito competente, interdisciplinar, que fez acontecer esse evento. Muito obrigada. Muito obrigada.
E com as Pessoal, gostaram desse intervalo do nosso show? É legal, né? Agora mais umas 2 horinhas, se vocês não estiverem de show, tudo bem? Brincadeira. Manu, você fica? Agora, a gente fez uma musiquinha de encerramento, composição muito singela nossa, letra e música, tá bom? É mais ou menos assim, ó. Fazer a introdução, depois a letra, tá bom? Mais ou menos assim. Vocês. A primeira parte agora. Você